Ainda me lembro do gelo nas minhas veias naquele dia. Sabe aquela sensação quando está tão zangada que na verdade fica calma, tipo assustadoramente calma? Foi onde eu estava quando entrei no Balini, o restaurante favorito do meu ex-marido Ethan. O lugar onde ele a levou no primeiro encontro, enquanto ainda estávamos casados. O mesmo lugar onde agora estavam a celebrar a finalização do nosso divórcio e o novo começo deles, com um bebê a caminho. Deus, até pensar nisso agora faz as minhas mãos tremerem um pouco. Desculpa, devia voltar atrás. Eu sou a Avery. Há 3 anos eu era Avery Calavey, casada com Ethan Calavey, o diretor regional de vendas de uma empresa farmacêutica. Estávamos casados há 7 anos. Não era perfeito, mas que casamento é? Tínhamos as nossas rotinas confortáveis, as nossas piadas internas, os nossos planos para o futuro. Pelo menos eu achava que tínhamos. Notei pela primeira vez que algo estava errado quando o Ethan começou a trabalhar até tarde, tipo mesmo muito tarde, cerca de uma vez por semana, sempre às quintas-feiras. Chegava a casa a cheirar como se tivesse tomado banho no ginásio, o que não era incomum, já que dizia que fazia exercício para aliviar o estresse depois de reuniões estratégicas longas. O novo perfume devia ter sido a primeira pista. Quem usa perfume para ir ao ginásio às 20 horas? Os negócios estão mesmo a crescer, dizia, beijando-me a testa distraidamente. Lançamento de novo produto, sabes como é. E eu acreditei nele. Isso é o que mais me magoa. Olhando para trás, acreditei mesmo. Foi a Marissa do meu clube do livro que os viu primeiro. Ela não queria dizer-me. Ninguém quer ser esse mensageiro. Mas viu-os num bar de vinhos do outro lado da cidade, muito à vontade, a mão dela na coxa dele, os dedos dele a brincar com o cabelo dela. Conheces a cena? Desculpa, Avery, sussurrou a Marissa, agarrando a minha mão do outro lado da ilha da minha cozinha. Achei que devia saber. Lembro-me de acenar mecanicamente, como um daqueles bonecos de tablier. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Enquanto a minha vida inteira desabava por dentro. Quando confrontei o Ethan naquela noite, ele negou ao início. Clássico. Depois, quando mencionei que a Marissa os tinha visto, ele passou a minimizar. Não é nada de sério, Avery. Só uma coisa de trabalho. Tu e eu temos estado tão distantes ultimamente. Distantes. Eu estava a trabalhar 60 horas por semana a tentar tornar-me sócia do meu escritório de advocacia. E ele sabia que era temporário. Nós falamos sobre isso. Ele disse que me apoiava. Eventualmente, depois de 3 horas de discussões circulares, meias-verdades e ver o homem que eu amava transformar-se num estranho diante dos meus olhos, ele admitiu. O nome dela é Zoe. Ela é a nova diretora de marketing. Claro que era. Zoe Winters. 15 anos mais nova do que ele. Ex-jogadora de voleibol universitário, com aquele tipo de beleza sem esforço que faz outras mulheres sentirem-se instantaneamente inadequadas. Conheci-a uma vez num piquenique da empresa meses antes. Tinha sido tão simpática, perguntando sobre a minha carreira, elogiando os meus brincos. Tudo enquanto, aparentemente, planeava infiltrar-se no meu casamento. Simplesmente aconteceu, Avery. Não planeei. Traições não simplesmente acontecem. São uma série de escolhas. Centenas de pequenos momentos em que se podia voltar atrás, mas não se volta. Passei essa noite no nosso quarto de hóspedes, a olhar para o teto, a lembrar os nossos votos de casamento. O quão sincero ele parecia. Como eu acreditei que quando Ethan prometeu para sempre, ele queria dizer mesmo isso. Achei que isso era o fundo do poço. Estava enganada. 6 semanas depois, quando estava a tentar decidir se tentava terapia de casal ou chamava um advogado de divórcio, o Ethan chegou a casa com uma expressão que nunca vou esquecer. Partes iguais de pânico e excitação. Precisamos de conversar, disse, pousando cuidadosamente as chaves no balcão, como se pudessem explodir. Lembro-me de cada detalhe desse momento. A luz do sol a desaparecer pelas janelas da cozinha. O cheiro da massa que eu estava a cozinhar. A preferida dele, ironicamente, porque achei que talvez um bom jantar pudesse ajudar-nos a ter uma conversa séria. O som distante das crianças dos vizinhos a rir lá fora. A Zoe está grávida. 2 palavras que destruíram o que restava de nós. É meu, acrescentou, desnecessariamente, como se eu pudesse ter esperado outra coisa. Não chorei. Não nessa altura. Só senti um estranho vazio.
Como se alguém tivesse tirado tudo de dentro de mim e deixado apenas uma câmara de eco. De quantos meses? A minha voz nem parecia minha. Quase 3 meses. A linha temporal disse-me tudo. Isto não tinha sido um deslize recente. Isto já durava meses antes de eu sequer saber. Enquanto eu trabalhava até tarde para construir o nosso futuro, eles estavam a criar um sem mim. Ele saiu de casa nesse fim de semana. Disse que precisava de fazer o que era certo pela Zoe e pelo bebê. Como se abandonar a tua mulher alguma vez fosse a coisa certa a fazer. O processo de divórcio foi rápido, mas brutal. O Ethan queria que fosse feito depressa. Nenhuma surpresa aí, com o bebê a caminho. Vi-o transformar-se do homem que me abraçou no funeral do meu pai para alguém que discutia, através do advogado, sobre quem ficava com a nossa porcelana de casamento. Ele nem sequer a queria. Só não queria parecer o vilão que desistia de tudo. Mas há uma coisa sobre seres advogada. Sabes como te preparares. E às vezes reparas em coisas que os outros não veem. O primeiro sinal de alerta apareceu durante uma reunião de acordo. A Zoe apareceu. Já com barriga saliente, num vestido apertado que parecia feito para me ferir ainda mais. Mas não foi a presença dela que me chamou a atenção. Foi a forma como continuava a verificar o telemóvel, a sair para atender chamadas. Algo parecia errado. Ela está apenas nervosa por causa do bebê, explicou Ethan, mas o olhar nos olhos dele sugeria que nem ele estava totalmente convencido. O segundo sinal de alerta veio quando a ouvia falar com alguém no corredor, fora do escritório do nosso mediador. Não tinha intenção de escutar, mas a voz dela ecoava. Não te preocupes com ele, dizia ela. Ele não faz ideia. Aguenta só mais uns meses. Na altura, assumi que estava a falar sobre o estresse do divórcio para o Ethan. Mais tarde, perceberia que era algo completamente diferente. O terceiro sinal foi o mais perturbador. Numa audiência obrigatória, reparei em algo estranho. A Zoe a evitar ativamente o Derek, o melhor amigo do Ethan desde a universidade. O Derek tinha aparecido para apoiar o Ethan, o que não era incomum. Tinham sido inseparáveis desde o primeiro ano em Stanford. O que era incomum era a forma como a Zoe virou o corpo quando Derek se aproximou. Como, de repente, precisou de ir à casa de banho quando ele se juntou ao nosso grupo desconfortável no corredor antes da audiência. Sempre gostei do Derek. Ele era aquele tipo raro de amigo que permanece por perto em todas as transições da vida. Da faculdade para a carreira. De solteiro para homem casado. Tinha sido padrinho do Ethan no nosso casamento, fazendo um brinde que fez todos rir e chorar. Estava em nossa casa nos feriados, aniversários, festas do Super Bowl. Uma presença constante. Fiável e genuína. Por isso, o desconforto óbvio da Zoe ao redor dele pareceu-me profundamente estranho. O Derek também parecia diferente. Mais retraído. Quase incapaz de olhar o Ethan nos olhos. Guardei estas observações, sem ainda perceber a sua importância. 3 dias depois dessa audiência, a campainha tocou às 21h30. Não estava à espera de ninguém. Desde que o Ethan se foi embora, o meu círculo social encolheu significativamente. É incrível como tantos casais amigos de repente têm conflitos de agenda quando estás recém-solteira. Espiei pelo olho mágico e vi o Derek de pé na minha varanda. Os ombros curvados. As mãos enfiadas nos bolsos. Parecia horrível. Por fazer a barba. Cabelo despenteado. Olheiras fundas. Derek. Abri a porta, genuinamente confusa. Tínhamos sido amigáveis ao longo dos anos, mas ele nunca me tinha visitado sozinho. Está tudo bem. Ele levantou o olhar e fiquei surpreendida ao ver os olhos vermelhos. Não, disse simplesmente. Nada está bem. Posso entrar? Preciso de falar contigo. Afastei-me, levando-o até a cozinha, onde eu estava a organizar contas. A casa agora parecia demasiado grande. Demasiado vazia. Mas recusei-me a ser eu a mudar-me. Esta também era minha casa, raios. Queres beber alguma coisa? Perguntei automaticamente. Café. Vinho. Algo mais forte. O que estiveres a beber, murmurou ele, afundando-se numa cadeira da ilha da cozinha. Servi 2 copos do Cabernet que tinha aberto mais cedo. O Derek pegou no dele com uma mão trêmula e bebeu metade imediatamente. Tenho tentado fazer o que é certo, começou, a olhar para o copo, a tentar perceber o que isso sequer significa agora. Mas não consigo dormir. Não consigo comer.
Não consigo olhar-me ao espelho. Esperei, sentindo que o que ele precisava de dizer exigia paciência. É sobre a Zoe, continuou finalmente, e o bebê. O meu estômago apertou. O que é que se passa com eles? O Derek pousou o copo e cobriu o rosto com as mãos. Quando olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. O bebê pode ser meu, Avery. As palavras pairaram no ar entre nós. Agarrei-me ao balcão para me manter firme. O que estás a dizer, Derek? Ele respirou fundo, trêmulo. A Zoe e eu. Estávamos juntos antes de ela e o Ethan. Pelo menos, achava que era antes. Agora já não tenho tanta certeza da cronologia. Tu e a Zoe. Não consegui esconder o choque na minha voz. O Derek sempre pareceu tão estável, tão leal. Tudo começou na festa de Natal da empresa, no ano passado. O Ethan saiu mais cedo. Tinha aquele voo para Chicago na manhã seguinte. Lembras-te? Assenti. O Derek continuou. A Zoe e eu acabamos a conversar no bar. Uma coisa levou a outra. Não me orgulho disso. Era suposto ser só uma vez. Mas não foi. Adivinhei. O Derek abanou a cabeça, miseravelmente. Continuamos a encontrar-nos durante cerca de 2 meses. Depois, de repente, ela deixou de me responder. Sem explicação. Na vez seguinte que soube dela, o Ethan disse-me que estavam a ver-se. Fiquei atônito. Mas o que podia dizer? Ei, amigo, eu estava com ela primeiro. Então não disseste nada. Completei. Achei que tinha acabado entre nós, defendeu-se o Derek, com fraqueza. Presumi que ela o escolheu a ele em vez de mim. Doeu, mas o Ethan é o meu melhor amigo. Queria que ele fosse feliz. Até descobrires que ela estava grávida, concluí. O Derek assentiu, acabando o vinho num só gole. A cronologia. Podia ser qualquer um de nós. E ultimamente ela tem mandado mensagens outra vez. A ligar tarde da noite. A dizer coisas como que cometeu um erro ao escolher o Ethan. Que devíamos falar sobre opções. Ele tirou o telemóvel e percorreu mensagens antes de mo entregar. Li as mensagens da Zoe, cada vez mais chocada. Isto devia ter sido a nossa notícia para contar. Não a minha e a dele. Precisamos de falar sobre o que acontece depois de o bebê nascer. Cometi um erro. O Ethan não precisa de saber tudo. Podemos encontrar uma solução. A mais recente, de ontem. O bebê começou a mexer. Não queres sentir. Devolvi o telemóvel, a sentir-me enjoada. Já contaste ao Ethan. Como posso? O Derek parecia atormentado. Isso ia destruí-lo. Ele está tão entusiasmado por ser pai. Está a ler livros de bebés. A pintar o quarto. Comprou uma carrinha familiar, pelo amor de Deus. Mas se o bebê não for dele. É por isso que estou aqui, interrompeu o Derek. Não sei o que fazer. Mas não consigo continuar a viver com isto. E achei que merecia saber, depois de tudo que o Ethan te fez. Sentei-me em frente a ele, a tentar processar tudo. Tens alguma prova além destas mensagens? O Derek hesitou, depois assentiu lentamente. Tenho fotos de quando estávamos juntos. E há um recibo de hotel. Ficamos no Westin, no centro, um fim de semana em que o Ethan estava numa conferência de vendas em Phoenix. As datas coincidem com o que o Ethan me disse sobre a data prevista para o parto. A minha mente estava a correr, a montar peças de um puzzle. E há mais, disse lentamente. Não há. O Derek pareceu surpreendido. O que queres dizer? Não estarias aqui só por causa de recibos antigos de hotel e algumas mensagens sugestivas. Aconteceu mais alguma coisa recentemente. Ele olhou para mim durante um longo momento, depois voltou a pegar no telemóvel. Ela mandou-me isto há 2 dias. Ele abriu uma mensagem de vídeo e carregou no play. O rosto da Zoe encheu o ecrã. A expressão dela era íntima, secreta. Olá, disse ela. Tenho saudades de te ver. Precisamos resolver isto antes que as coisas fiquem demasiado complicadas. O médico disse que é um menino, por sinal. Ele parece-se contigo na ecografia, juro. Tem o teu nariz. Ela riu-se baixinho. O Ethan não desconfia de nada. Está tão apanhado na fantasia de ser pai que nem sequer questionou por que é que eu já não o deixo ir às consultas. Precisamos de conversar, a sério. Liga-me. Senti uma raiva fria crescer dentro de mim ao terminar o vídeo. Não apenas por mim,
mas também pelo Ethan. Por mais que ele me tivesse magoado, não merecia este nível de manipulação. Gostava de nunca ter conhecido, murmurou o Derek. Ela está a destruir tudo. Olhei para ele, pensativa. Ela sabe que tens tudo isto. As mensagens. O vídeo. Os recibos. Não, disse ele. Tenho estado só a guardar, acho eu. A tentar perceber o que fazer. Um plano começou a formar-se na minha mente. Não por vingança. Pelo menos, não totalmente. Pela verdade. Pela clareza. Por consequências. Ouvi dizer por aí que vão fazer um jantar de celebração, disse cuidadosamente, no Binis, assim que o divórcio estiver finalizado, para celebrar o novo começo deles. O Derek estremeceu. Sim. Sexta-feira à noite. O Ethan convidou-me, mas disse-lhe que não podia. Não aguentava. Estendi a mão por cima da mesa e agarrei na dele. E se fossemos os dois? E se levássemos tudo isto conosco? Ele recuou, os olhos arregalados. Queres confrontá-los em público? Quero que a verdade venha ao de cima, corrigi. De uma forma que não possa ser negada, nem minimizada, nem explicada depois. Não achas que o Ethan merece isso? O Derek ficou em silêncio durante muito tempo. Finalmente, acenou lentamente com a cabeça. Sim, merece. Mas isso vai destruir a nossa amizade. A vossa amizade foi destruída no momento em que a Zoe se meteu entre vocês, disse com delicadeza. Isto é apenas reconhecer os destroços. Os dias seguintes passaram num turbilhão de preparação. O Derek enviou-me tudo o que tinha. Dezenas de mensagens, e-mails, fotos, vídeos. Tudo apontando para uma conclusão inevitável. A Zoe tinha estado envolvida com os dois homens em simultâneo. E o bebê que carregava era quase de certeza do Derek. Mas a prova mais condenatória veio de uma fonte inesperada. A própria irmã da Zoe, a Audrey. Tinha conhecido a Audrey apenas uma ou duas vezes em eventos da empresa, mas sempre me pareceu diferente da Zoe. Mais sensata. Menos espalhafatosa. Quando entrei em contato com ela, explicando o que tínhamos descoberto, ela não ficou surpreendida. A Zoe já fez isto antes, disse-me a Audrey durante um café, a voz mal acima de um sussurro. Na faculdade, com o professor de economia. Depois, com o patrão no primeiro emprego. Ela mira homens com potencial. Homens que possam dar-lhe o estilo de vida que acha que merece. E o bebê? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela tem me dito que é do Derek, confirmou a Audrey, olhando para as mãos. Disse que o Ethan tem melhores perspectivas a longo prazo, mas está a manter o Derek na reserva, como seguro. Ela levantou o olhar para mim, arrependimento nos olhos. Devia ter dito algo mais cedo. Só que, ela é minha irmã. Mas isto foi longe demais. A Audrey deu-me as suas próprias provas. Capturas de ecrã de conversas em que a Zoe expunha explicitamente o seu plano para garantir o futuro com o homem que se revelasse mais vantajoso. Havia até uma foto que a Zoe tinha enviado a Audrey da ecografia, com a legenda: bebê parece-se mesmo com o Derek. Graças a Deus. Herdar o nariz do Ethan seria uma tragédia. Na noite antes do jantar, o Derek ligou-me, claramente à beira de desistir. Talvez devêssemos apenas falar com o Ethan em privado, sugeriu, a voz tensa. Esta confrontação pública parece cruel. Compreendi a hesitação dele. Realmente parece duro, reconheci. Mas pensa do ponto de vista do Ethan. Se lhe dissermos em privado, a Zoe vai ter tempo para inventar outra história. Para o manipular mais ainda. Já viste como ela opera? Sim, admitiu ele, relutante. E, sinceramente, parte de mim quer testemunhas. Não por vingança. Por responsabilidade. Passei meses a ser alvo de murmúrios e pena, enquanto Ethan desfilava com a namorada grávida. Há verdades que merecem ser reconhecidas em público. Depois de um longo silêncio, o Derek suspirou. Tens razão. Vejo-te lá amanhã à noite. Quase não dormi essa noite. A questionar e a requestionar a minha decisão. Estava a fazer isto por justiça ou por vingança? Havia sequer diferença, neste ponto. De manhã, instalei-me numa calma estranha. Quaisquer que fossem os meus motivos mistos, a verdade merecia ser ouvida. Escolhi a roupa com cuidado. Não para competir com a Zoe. Para me armar. Um simples vestido azul marinho que usava para discutir casos importantes em tribunal. O meu vestido de poder. Profissional.
Confiante. Inatacável. Cheguei ao Binis 10 minutos antes da hora combinada, segurando um envelope pardo com tudo que tínhamos recolhido. O Derek estava à porta, com aspecto de quem ia vomitar. Não sei se consigo fazer isto, admitiu quando me aproximei. Apertei-lhe o braço. Consegues. Conseguimos. É a coisa certa, mesmo que seja difícil. A anfitriã reconheceu-me. Claro que reconheceu. Eu e o Ethan éramos clientes habituais aqui há anos. Senhora Calavai, disse ela. Depois corrigiu-se. Quero dizer, senhorita Reed. Voltei ao nome de solteira. Vai encontrar-se com alguém. A festa dos Calavai, disse calmamente. Os olhos dela abriram-se ligeiramente. Oh! Não tenho certeza se... Está tudo bem, assegurei. Estávamos à espera. Uma mentira necessária. Ela conduziu-nos à sala de jantar privada nos fundos. O desconforto evidente na sua postura rígida. Ouvia-se risos e conversa antes de chegarmos à porta. Sons felizes. Sons de celebração. Quando entramos, as conversas não pararam imediatamente. Demorou um momento, como quando vemos uma onda recuar da praia. O silêncio a espalhar-se gradualmente desde onde estávamos até toda a sala estar calada. O Ethan viu-nos e congelou. O copo de champanhe a meio caminho dos lábios. A Zoe, ao lado dele, agarrava-lhe o braço possessivamente, visivelmente pálida. Avery, conseguiu o Ethan, a voz tensa. Depois os olhos dele passaram para o Derek. A confusão substituindo o choque. Derek, pensei que não podias vir. Mudança de planos, disse o Derek, com uma voz surpreendentemente firme. Sorri. Não com raiva. Nem com tristeza. Apenas um pequeno sorriso composto. Achamos que devíamos entregar o nosso presente de casamento pessoalmente. A confusão passou pelo rosto do Ethan. Vários convidados mexeram-se desconfortáveis. O divórcio foi finalizado ontem, disse o Ethan cuidadosamente. Não há necessidade de... Oh, eu sei, interrompi, avançando mais para a sala. Por isso é que o momento pareceu perfeito. Estás a celebrar novos começos, certo? Bem, achei que merecias começar com a verdade. A mão da Zoe apertou o braço do Ethan. Acho que devias ir embora, disse ela, a voz quebradiça. Esta é uma festa privada. Conseguia ver o ligeiro inchaço da barriga sob o vestido vermelho dela. 5 meses de gravidez. Uma criança que o Ethan acreditava ser dele. Um futuro pelo qual destruiu o nosso casamento. Vamos embora em breve, prometi, abrindo a pasta que tinha levado. Mas primeiro, acho que o Ethan merece saber exatamente o que está a celebrar. O Ethan olhou de um para o outro, o cansaço a invadir-lhe a expressão. O que se passa? O Derek deu um passo à frente. Preciso de te dizer uma coisa, amigo. Uma coisa que devia ter dito há meses. Derek, não, sibilou a Zoe. Mas ele continuou, como se ela não tivesse falado. Eu e a Zoe estivemos juntos antes de vocês começarem a namorar, disse o Derek, a voz baixa mas clara na sala silenciosa. Pelo menos, era o que eu achava. Agora, já não tenho tanta certeza da cronologia. O rosto do Ethan endureceu. Do que estás a falar? Estivemos juntos durante meses, continuou o Derek. Começou na festa de Natal, quando saíste mais cedo para aquela viagem a Chicago. Os olhos do Ethan desviaram-se para Zoe, que abanava a cabeça desesperadamente. Ele está a mentir, insistiu ela. Mal nos conhecíamos. Gostava de estar a mentir, disse o Derek tristemente. Ele tirou o telemóvel. Mas tenho provas. Mensagens. Fotografias. Recibos de hotéis onde ficamos juntos, incluindo o fim de semana em que estavas em Fênix. O fim de semana que, segundo a data prevista, foi quando o bebê foi concebido. A sala encheu-se de murmúrios. Vários convidados desviaram o olhar, envergonhados por estarem a testemunhar um colapso tão pessoal. Mostra-me, exigiu o Ethan, a voz neutra. O Derek entregou-lhe o telemóvel, já aberto numa galeria de provas. Observei enquanto o Ethan percorria o ecrã, a expressão dele mudando de incredulidade para choque, depois para devastação. Isto não prova nada sobre o bebê, tentou a Zoe, o desespero a invadir-lhe a voz. Então e se eu e o Derek tivemos algo? Acabou antes de tu e eu ficarmos sérios. Então explica isto, disse calmamente, tirando da pasta a foto da ecografia. Aquela que a Zoe tinha enviado à irmã,
com aquela legenda condenatória. O Ethan pegou nela com as mãos trêmulas. Leu a legenda uma vez. 2. Depois olhou para Zoe com tamanha dor nos olhos que quase me arrependi da nossa decisão. É verdade? Perguntou ele, a voz mal audível. O bebê é do Derek. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguém no fundo da sala murmurou uma desculpa e saiu. Depois outro. Em breve, uma corrente constante de convidados dirigia-se para a saída, testemunhas desconfortáveis do desmoronar de uma fraude. A Zoe, para ser justa, não desabou imediatamente. Tentou negar primeiro. Amor, estão a inventar isto, insistiu, estendendo a mão para o Ethan. Ele afastou-se como se o toque dela o queimasse. Estão magoados. Estão a tentar destruir a nossa felicidade. Mas a atuação dela perdeu força à medida que o Derek continuava, calmamente, a apresentar provas. A mensagem em vídeo sobre o bebê ter o nariz dele. As mensagens sobre opções depois do nascimento. Os recibos de hotel que coincidiam exatamente com o calendário de concessão. Pergunta-lhe por que é que já não te deixa ir às consultas, sugeriu Derek suavemente. O rosto do Ethan, já pálido, ficou lívido. É verdade? Perguntou a Zoe. A estratégia dela mudou instantaneamente. Tu não compreendes a pressão a que tem estado sujeita, chorou ela, as lágrimas surgindo no momento certo. Estava confusa. Não sabia o que fazer. Tu sabias exatamente o que estavas a fazer, corrige calmamente, colocando a declaração da Audrey sobre a mesa. A tua própria irmã confirmou o teu plano. Como estavas a manter o Derek como seguro enquanto garantias a estabilidade financeira do Ethan? Falaste com a Audrey, arfou a Zoe, o choque genuíno a substituir as lágrimas calculadas. Ela nunca. Ela falou, confirmei. Disse, e passo a citar, isto foi longe demais. O Ethan caiu na cadeira, pressionando as palmas dos mãos contra os olhos. Quando voltou a olhar para cima, havia lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Não eram lágrimas bonitas de filme. Eram soluços feios e partidos que lhe sacudiam os ombros e dificultavam a respiração. Deixei a minha mulher por ti, engasgou-se, olhando para Zoe. Deitei fora o meu casamento por isto. Por uma mentira. A expressão da Zoe endureceu. A máscara caiu completamente, revelando a mulher calculista por baixo. Oh, por favor. Já procuravas uma saída do teu casamento aborrecido muito antes de eu aparecer. Eu apenas dei-te uma desculpa. As palavras dela atingiram-me como um golpe físico. Mas mantive a minha compostura. Isto já não era sobre mim. Era sobre a verdade ter o seu momento, por mais doloroso que fosse. Quando é que ias dizer-me? Exigiu o Ethan, olhando entre a Zoe e o Derek. Depois do bebê nascer. Alguma vez ias contar-me. O Derek parecia genuinamente arrependido. Tenho andado a lutar com isto há semanas, amigo. Não sabia o que fazer. Tu estavas tão entusiasmado por ser pai. Então ias deixar-me criar o teu filho. A voz do Ethan elevou-se, a raiva a romper o luto. Ias deixar-me acreditar nesta mentira para sempre. Não sabia com certeza, defendeu-se o Derek, fraco. Só recentemente. Recentemente, repetiu o Ethan. Quão recentemente? O Derek olhou para mim, depois voltou a olhar para o Ethan. A ecografia. Quando ela me mandou aquela foto a dizer que o bebê se parecia comigo. Foi aí que percebi que já não podia ficar calado. A Zoe bufou, pegando na mala. Isto é ridículo. Não tenho de ouvir isto. Virou-se para o Ethan. Vens ou quê? Os restantes convidados observavam em silêncio desconfortável enquanto o Ethan a fitava, como se a visse pela primeira vez. Não, disse ele finalmente. Não vou. Nem agora. Nem nunca mais. A confiança da Zoe vacilou. Claramente, isto não era como ela esperava que a confrontação se desenrolasse. Está bem, disparou. Azar o teu. Há muitos outros homens que adorariam estar comigo. Como o Derek, perguntou o Ethan, amargamente. O Derek estremeceu visivelmente com isso. Talvez, retorquiu ela. Pelo menos ele sabe como se divertir. Tu já estavas a transformar-te no marido aborrecido e previsível, tal como eras com ela. Ela apontou com a cabeça para mim. Com essa última farpa, saiu furiosa, deixando um silêncio atônito atrás de si. Devia sentir-me triunfante. Este era o momento que tinha planeado. A Zoe exposta. O Ethan confrontado com a realidade das suas escolhas.
Mas ao vê-lo ali sentado, destruído e humilhado, senti apenas uma tristeza profunda por tudo que tínhamos perdido. Devo ir, disse baixinho, recolhendo os documentos. O Ethan agarrou-me no pulso. Espera, disse ele, a voz rouca de tanto chorar. Por favor. Os convidados restantes entenderam a dica e saíram discretamente, murmurando despedidas embaraçadas, até que restamos apenas eu, o Ethan e o Derek na sala de jantar privada. Há quanto tempo sabes? Perguntou o Ethan, quando estávamos a sós. Há cerca de uma semana, admiti. O Derek veio ter comigo. Não sabia o que fazer. Decidimos que merecia saber a verdade. O Ethan acenou lentamente, a processar. Depois virou-se para o Derek, uma vida inteira de amizade suspensa entre eles. Dormiste com ela sabendo que eu estava interessado nela, disse o Ethan, a voz neutra. O Derek abanou a cabeça. Começou antes de saber que estavas a vê-la, juro. Depois, quando me disseste sobre vocês os dois, afastei-me imediatamente. Mas não me contaste. Como podia? Perguntou o Derek. Já estavas a apaixonar-te por ela. Parecias feliz. Mais feliz do que estavas há muito tempo. O riso do Ethan foi duro, amargo. Sim, porque pensava que ela carregava o meu filho. Pensava que estava a começar um capítulo novo e incrível. Passou as mãos pelo cabelo. Deus, sou mesmo um idiota. Tu não és um idiota, disse suavemente. Foste enganado. Todos fomos. Deitei fora tudo de bom que tinha na vida por uma mentira, sussurrou o Ethan, estendendo a mão para mim por cima da mesa. Sinto tanto, Avery. Incrivelmente muito. Deixei que me segurasse a mão por um momento, sentindo o calor familiar da pele dele contra a minha. Em tempos, aquele toque significava segurança. Lar. Agora parecia tocar numa fotografia. Uma recordação a duas dimensões de algo que já foi real. Estava errado, continuou, os olhos suplicantes. Tão terrivelmente errado. Mas talvez isto seja um sinal. Uma oportunidade para recomeçar. Para tentar outra vez. E ali estava. O momento que tanto tinha antecipado quanto temido. A parte de mim que tinha fantasiado com este cenário durante meses devia estar a rejubilar. Mas, em vez disso, tudo que sentia era uma certeza tranquila de que esse capítulo da minha vida estava verdadeiramente encerrado. O Derek pigarreou, atrapalhado. Devo dar-vos alguma privacidade, murmurou, virando-se para sair. Não, o Ethan deteve-o. Ainda não acabamos, Derek. Tu e eu. Já não sei o que somos. O Derek acenou tristemente. Eu compreendo. Traí a tua confiança. Mesmo que tenha sido antes de vocês se tornarem oficiais. Devia ter contado tudo assim que soube que estavas a levar a sério. Sim, devias, concordou o Ethan. A raiva na voz dele misturava-se com a dor. Mas isso não mudaria o que ela fez. Isso é culpa dela, não tua. Os três ficamos em silêncio durante um longo momento. Os destroços das nossas vidas entrelaçadas espalhados diante de nós como escombros após uma tempestade. Finalmente, o Derek falou. E agora? Com o bebê, quero dizer. O Ethan olhou para as mãos. Suponho que isso é entre ti e a Zoe. Estou fora da equação. Eu vou fazer o que estiver certo, prometeu Derek. Seja lá o que isso for. Sim, o Ethan acenou, distante. Tu acabas sempre por fazer. As palavras não eram bem perdão, mas também não eram uma rejeição completa. Apenas um reconhecimento de uma verdade complexa. Ethan, disse suavemente, retirando a minha mão da dele. O que aconteceu esta noite não muda o ano passado. Não apaga as tuas escolhas. Eu sei disso, insistiu ele. Mas as pessoas cometem erros. Erros terríveis. Estúpidos. Tivemos 7 bons anos juntos. Isso tem de valer alguma coisa. Olhei para ele. Olhei mesmo. A tentar encontrar o homem com quem me casei naquele rosto coberto de lágrimas. Ainda era bonito. Ainda tinha aqueles olhos que enrugavam nos cantos quando sorria. Mas faltava algo essencial. A confiança. A certeza de que esta pessoa me escolheria sempre. Especialmente quando fosse difícil. Vale alguma coisa, concordei. Vale muito, na verdade. Esses anos moldaram-nos a ambos. Mas ficaram para trás. Não tem de ser, insistiu ele. Uma urgência na voz. Podíamos tentar de novo. Terapia. Um recomeço. Eu sei que não mereço.
Não se trata de merecer, interrompi suavemente. Trata-se do que é certo para nós os dois daqui para frente. Hesitei. Depois decidi que ele merecia a verdade toda. Tenho estado com alguém, Ethan. O rosto dele caiu. Quem? Logan Reeves. O reconhecimento foi imediato. Eu e o Logan tínhamos namorado na universidade, antes de eu conhecer o Ethan. Voltamos a encontrar-nos numa conferência 6 meses depois de o Ethan sair de casa. Ambos solteiros. Ambos um pouco mais sábios pelas relações passadas. O teu namorado da faculdade, o tom do Ethan ficou mais ríspido. Aquele que chamaste de caminho não percorrido. Estremeci ao ouvir aquelas palavras usadas contra mim. Tinha partilhado esse sentimento durante uma conversa à tarde da noite, no início do nosso casamento. Não esperava que fosse usado como arma anos depois. Sim, reconheci. Encontramo-nos por acaso na conferência de Hastings, em Chicago. Estamos a levar as coisas devagar, mas está a correr bem. Ethan, estou feliz. A revelação pareceu atingi-lo mais do que até a traição da Zoe. A possibilidade de reconciliação. A rede de segurança depois da desilusão com a Zoe. Desfeita diante dos seus olhos. Então é isso, perguntou ele amargamente. Tu ganhas a tua vingança e eu fico sem nada. A acusação doeu. Mas recusei morder o isco. Isto não era sobre vingança. Era sobre a verdade. Tu merecias saber que tipo de pessoa ela é antes de construíres uma vida com ela. Levantei-me, alisando o vestido. O que fazes com essa verdade? Depende de ti. O Derek manteve-se em silêncio durante toda esta troca. Desconfortável por testemunhar uma conversa tão pessoal. Agora também se levantou. Devo ir, disse baixinho. Ethan, quando estiveres pronto para falar, se alguma vez estiveres pronto, eu estarei aqui. O Ethan não o reconheceu diretamente. Apenas acenou ligeiramente, sem levantar os olhos. Peguei na minha mala e na pasta, deixando para trás as provas. O Ethan iria precisar delas para o que quer que viesse a seguir. Ele faz-te feliz? Perguntou o Ethan enquanto me virava para sair. A voz pequena. Mais feliz do que eu fiz. Parei à porta, a considerar a pergunta. É diferente, disse finalmente. Eu sou diferente. O último ano mudou-me de formas que ainda estou a descobrir. Amei-te, sabes? Mesmo durante tudo. Eu sei que parece impossível. Mas é verdade. Acredito em ti, disse. Surpreendida por perceber que acreditava mesmo. Mas o amor nem sempre é suficiente, pois não. Às vezes, a confiança importa mais. Enquanto saía do Belinis naquela noite, senti algo que não esperava. Paz. Não triunfo. Nem vindicação. Nem sequer alívio. Apenas uma certeza tranquila de que tinha fechado uma porta que precisava ser fechada. Isso foi há 8 meses. As consequências desenrolaram-se de formas que nenhum de nós poderia ter previsto. A Zoe voltou para a cidade natal, no Oregon, aparentemente para estar perto da família, à medida que a data do parto se aproximava. O Derek foi atrás, determinado a estar presente no nascimento do filho e a assumir a responsabilidade como pai. Eles não estão juntos romanticamente. Demasiado dano foi causado. Mas estão a tentar estabelecer uma relação saudável de coparentalidade, pelo bem do filho. O bebê nasceu 2 meses depois daquela noite no Bellini. Liam, 3,8 kg. Com os olhos e o queixo do Derek. Inconfundivelmente filho do pai. O Ethan foi transferido para o escritório da empresa em Seattle. Um recomeço. Longe dos murmúrios e dos olhares de pena. Trocamos mensagens ocasionais. Aniversários. Feriados importantes. Mas nada de substancial. Soube por amigos em comum que ele está em terapia. A tentar entender as escolhas que o levaram onde está. Espero que encontre as respostas que procura. Quanto a mim, eu e o Logan ainda estamos juntos. Compramos uma casa nos subúrbios há 3 meses. Nada de extravagante, mas tem um jardim e espaço suficiente para a filha dele, do casamento anterior, quando ela nos visita aos fins de semana. Estamos a falar em casar na próxima primavera. Uma cerimônia pequena. Só família e amigos próximos. Às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente se o Derek nunca tivesse encontrado coragem para dizer a verdade. Ou se eu tivesse escolhido manter o segredo da Zoe. Será que a ignorância teria sido mais gentil?
Será que a verdade em privado teria sido suficiente? Mas depois lembro-me da expressão no rosto do Ethan quando percebeu que tinha sido manipulado. Não só pela Zoe, mas pela própria vontade de acreditar no que era conveniente em vez do que era verdadeiro. Aquele momento de clareza, por mais doloroso que tenha sido, foi necessário. Para ele. Para mim. Para todos nós que ficamos presos na teia de enganos da Zoe. A lição mais difícil que aprendi em tudo isto é que, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que nos podem causar mais dor. Mas a segunda lição mais difícil é igualmente importante. Sobreviver a essa dor não te torna amarga. Torna-te mais sábia. Não me arrependo de ter entrado no Bellini naquela noite. Não me arrependo de ter exposto a verdade, mesmo publicamente. Algumas revelações precisam de testemunhas para impedir que sejam reescritas mais tarde. O que às vezes lamento são os 7 anos que passei com alguém que foi capaz de se afastar tão facilmente. Mas depois lembro-me de que esses anos não foram desperdiçados. Eles prepararam-me para onde estou agora. Para quem sou agora. E, honestamente, gosto muito mais desta versão de mim mesma. Ela é mais forte. Mais clara quanto ao que quer. Menos disposta a ceder nas coisas que realmente importam. Às vezes, o maior presente que o teu traidor te pode dar é a oportunidade de te reconstruires do zero. De criares uma vida que se encaixa com quem te tornaste, em vez de quem foste. Por isso, não. Esta não é uma história de vingança, embora a superfície possa parecer. É uma história sobre a verdade. Sobre consequências. Sobre a paz que vem de finalmente fechar uma porta que precisava ser fechada, mesmo que tenha sido outra pessoa a abri-la primeiro. E, mais importante ainda, é sobre aprender a confiar em ti mesma outra vez, quando a tua confiança nos outros foi destruída. Porque, no final do dia, essa é a fundação sobre a qual tudo o resto se constrói.